Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Olha, muita gente é saudosa, ou saudosista melhor, e gosta de fazer referências a datas importantes, né? Dia 25 agora completa 40 anos do filme Tubarão. Eu vi hoje. Você viu hoje, Clemente? E eu fiquei pensando como eu tô velho, meu. Eu assisti Tubarão no Cine Caiçara, foi uma briga danada, 40 anos, de um filme que revolucionou o cinema mundial, né? 40 anos, mas mais do que tá aí o filme do Steven Spielberg, que hoje ninguém assistiria com tanta vontade como há 40 anos atrás. Mas hoje, mais do que o Tubarão, completamos hoje um ano da derrota para a Alemanha de 7-1. A doutora Marta até riu aqui, eu que sou um viúvo das seleções brasileiras, porque assisti 82, 86, depois não torci mais, né? Mas tem uma piada engraçada que está circulando na internet quanto a essa questão da Dilma ou do Dunga, né? Perdemos agora a Copa América, tá aí uma homenagem do 7-1, mas coloca no ar a forca. Você tem aí, Daiane? Não sei se você tem. Coloca no ar a forca. Antes de colocar, é o momento é o retrato do momento que nós estamos vivendo. Aquela brincadeira da forca que você vai colocando as letras e vai cortando, aquela coisa toda, e tá aí de um lado a Dilma, do outro o Dunga. A primeira é D, a última A, e tá o Dunga dizendo Dilma e a Dilma dizendo Dunga, e é o momento que a gente vive um futebol horrível, sem conteúdo nenhum, e um governo que a própria presidente traz para si o impeachment, né? Se ela tivesse ficado calada, talvez não tivesse alvoroçado tanto as oposições, como chamando para si, não, ninguém me tira. Quer dizer, um sentimento de poder que realmente atrapalha muito os caminhos do país. Nesta quarta-feira eu tenho a presença da doutora Marta Virgini, gentilmente vindo ao programa pela primeira vez, vai nos ajudar a fazer o programa nesta quarta-feira. A presença do meu amigo doutor Clemente, também gentilmente vindo ao programa. Obrigado a todos, uma boa tarde. E o ministro da Saúde, o Arthur Quioro, o santista Arthur Quioro, há uma preocupação muito grande, viu, Clemente? E na questão das próteses e órteses meia boca, né? Na verdade, o governo ele quer tornar crime as fraudes com órteses e próteses. Quem começou esse levantamento foi a Rede Globo, através do Jornal Nacional. Aí se descobriu aí casos e mais casos e mais casos pelo Brasil afora, de cirurgias que em alguns casos nem é colocada a prótese, não é? E eu não imaginava que isso não estava tipificado, e está. Aliás, o governo quer tornar crime estas fraudes contra órteses e próteses. Agora, um simples exame de imagem consegue identificar se foi feito ou não a intervenção. Boa tarde, obrigado pela participação, doutor Clemente. Obrigado, Augusto. Prazer, Marta, estar contigo. Na verdade, tem um que quer crime hediondo, que seja crime hediondo, não apenas crime. Crime hediondo. É verdade. Então, agora, eu acho que essa reportagem que foi dada no Jornal Nacional, também no Fantástico, eu acho que foi muito interessante, porque ele espelhou uma realidade que existe, né? Eu acho que não só em cirurgias desnecessárias, mas também a variação de preço de prótese é uma coisa absurda. Então, vamos dizer, uma prótese nos Estados Unidos que custa por volta de $1.500, por exemplo, vamos imaginar hoje R$5.000, aqui se vende a 40 mil, 100 mil reais, dependendo do tipo de prótese. Então, acabou virando realmente um comércio. E pior, viu, Augusto? Porque a gente sabe que o órgão público paga pelo menos 4 vezes o que paga um órgão privado. Por exemplo, um hospital privado, embora pague caro pelos padrões nacionais,
ele é aproximadamente um quarto do que paga um setor público. Vou te dar uma informação do próprio Arthur Quioro. Segundo o ministro, distâncias regionais de preço fazem com que o mesmo marca-passo, exemplo de marca-passo, custe numa região do país R$29 mil, o mesmo, em outras R$90 mil. Olha que diferença astronômica. Nesse caso, quase 4 também. E no caso do marca-passo, isso que você está dizendo tem sentido. Diz que no Brasil custa $20 mil, enquanto em países da Europa fica entre $4 mil e $7 mil. Então as diferenças são gritantes. Absurdo. Né? Então não justifica, quer dizer, era mais fácil você importar então o produto, que ainda assim ficaria metade aproximadamente do preço que se pratica aqui no Brasil. Então, não tem estrutura de saúde pública ou privada que resiste a isso aí. Por um lado, o preço alto, por outro, um excesso de prótese muitas vezes desnecessária. Você tinha perguntado Nem se... vamos falar dos parafusos, né? Que tem casos que o cara diz que pôs 6, 7 parafusos e vai ver, você vê na imagem tem 2. Você tinha perguntado a imagem é facinho de ver. Até num raio-x simples você consegue ver. Não precisa nem uma tomografia. Você identifica se... No raio-x você identifica o número, se tem prótese ou não. A extensão dela, ela vai de que lugar a que lugar. Por exemplo, ela vai de L1, primeira vértebra lombar, a L5, a S1, ou se é cervical, você consegue saber então a extensão da prótese e o número de parafusos. Quanto custa um raio-x? Puta, mas raio-x, coluna cervical, médio, R$40. R$40. Porcaria. Por R$40 você confirma, né? O governo consegue, ou uma empresa particular consegue confirmar se foi feito ou não o procedimento. A economia é muito grande. Doutora Marta, o Arthur Quioro, o governo federal vai encaminhar em regime de urgência esse projeto de lei para criminalizar fraudes no fornecimento, aquisição e prescrição de órteses e próteses no Brasil. A intenção é tipificar no 171, chamado estelionato, né, responsabilizando administrativamente, civil e criminalmente os envolvidos nestas condutas. Né? A Polícia Federal deve criar uma divisão especial de combate a fraudes e crimes contra a saúde. Que coisa. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Augusto. Boa tarde ao nosso telespectador. Na verdade, no Brasil, há a síndrome da especialização da especialização. Então, se a pessoa pratica esse crime, ainda não é possível aplicar outros artigos do próprio 171 do Código Penal, mas há sempre essa necessidade. E o meu receio é que esse, como qualquer outro assunto que se entenda que deva ser criminalizado, aconteça da mesma forma que está acontecendo com a menoridade. Então, é um jogo. Acompanhando pela imprensa, pelas reportagens que saem, então, o presidente da mesa ganhou, como se fosse um jogo mesmo, como se fosse o 7-1 da Alemanha. Então, quando na abertura você comentou os 40 anos do Tubarão, o Tubarão eu não assistia, eu não era nem nascida na época. Mas do 7-1 eu bem lembrei. Só tá me ofendendo. Não, é fato. É a tecnologia. A questão eu demorei só para nascer, então... Mas do 7-1 eu lembro bem dele. Então realmente foi um dia que todo mundo vai lembrar, que realmente foi muito ruim. Só que como é um jogo, no futebol a gente não gosta, mas entende, né? Faz parte, um time ganhar, outro perder. Mas no mundo político nosso, na nossa sociedade, é muito ruim esse jogo. Então falta profissionalismo. Então quando um assunto muito sério, como a redução da maioridade, é levada como um jogo do presidente ganhar contra os demais, não existe isso. O interesse da sociedade é muito maior do que esse jogo. Então, criminalizar, então, quem frauda com relação às fraudes, qualquer assunto que é muito importante, não pode ser levado como jogo. E no Brasil há essa falta de responsabilidade. Mas você falou uma coisa interessante, quer dizer, daqui a pouco, eu não sei, mas... É crime se você fala... Não precisa tipificar, não precisa né? Nada, Eu acho, não sou nenhum tudo, especialista, mas, o cara fala pra lá, prescreve lá, precisa colocar uma prótese de quadril lá, ou de fêmur, não coloca, é crime, né? Já tem, não, né? E também é o contrário, né, Augusto? Não precisa e coloca. Não precisa e coloca, que também que, lógico, aquela questão do CRM, talvez a demora, enfim. Mas o que me chama a atenção, a doutora colocou muito bem, no Brasil tem o preciosismo, né? Quer dizer, então agora vai estar bem
assim, será que é porque os advogados conseguem, através das brechas... Mas não vai ser uma lei específica que vai limitar isso. As brechas continuam existindo. Então, há necessidade, sim, de um reexame da legislação brasileira. Porque a população mudou, os crimes mudaram, a demanda da sociedade é outra, então é necessário. Mas com cautela e não legislação midiática, Augusto. O que acontece no Brasil é muito isso. Aconteceu algo que foi na imprensa e aí muito batido, o legislador acha, então vou fazer uma lei para abafar. Então é lei Carolina Dickmann, é lei Glória Pérez. Então é lei pro caso que teve repercussão. Isso é muito ruim, isso não é profissional, é um jogo irresponsável. Então é o meu receio com relação a essas leis midiáticas, para dar uma resposta à sociedade, mas ela é feita às pressas e sem a cautela que precisa. É a tal da resposta. Você falou muito bem, a resposta eles estão mais preocupados em mostrar à sociedade que estão fazendo alguma coisa, por isso que dizem que o Código Penal é uma grande colcha de retalhos, né? Com todo, e na verdade não se rediscute isso de uma forma total. Agora, era só mandar fazer um raio-x, vai saber se está tudo lá. Muito simples. Né? Muito e barato, simples. não é nem caro. Hiper barato. E você levanta o histórico também do paciente, muito fácil, porque para ele colocar uma prótese, é preciso que ele tenha feito algum exame. É verdade. Normalmente uma ressonância magnética. Ou pelo menos uma tomografia computadorizada. E aí, Augusto, você já viu se tem ou não indicação. Hoje agora não tem o negócio do partograma, agora também que inventaram o negócio do partograma? É verdade. Eu vi da questão da cesárea, e do parto natural. 85% das mulheres fazem cesárea no Brasil, contra uma indicação da Organização Mundial de Saúde de 15%. E agora vão fazer o partograma. Ou seja, uma fiscalização, entre aspas, né, para tentar reduzir esse índice. E da mesma forma você consegue resolver o que nós falamos aí das próteses. Eu comentei a expressão da Dilma, porque ontem a Folha de São Paulo ela publicou quando se discutiu aí muito a questão do impeachment, e a oposição pede, né, o afastamento da presidente, ela diz assim: eu não vou cair, eu não vou. Isso aí é moleza, é luta política, tal, enfim, e nós falamos muito aqui sobre a questão do ambiente para um impeachment, não é? O ambiente para um impeachment requer questões políticas, a sociedade e apontar um crime, por menor que seja. No caso do Collor foi a questão lá da Elba, mas me parece que a arrogância do atual governo, não todo naturalmente, alguns integrantes do governo, essa arrogância acaba estimulando esse ambiente de ninguém querer mais a Dilma. Agora, é um fenômeno. Acho que no mundo não se conhece nenhum governante que nos primeiros 6 meses... Aliás, ela em janeiro já todo mundo queria tirá-la, né? Ela tomou posse no dia 1º de janeiro. Acho que no mundo não se tem conhecimento de um governante. Hoje a situação fica um pouco pior, porque a inflação... foi anunciada hoje, os índices da inflação, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, bateu um número que não se alcançava desde 2003, 8,89%. É a taxa acumulada mais alta desde dezembro de 2003. Os dados foram informados pelo IBGE nesta quarta-feira. Augusto, entre junho e maio a alta foi de 79%, 0,79%. Eu só queria fazer aqui, antes do Clemente comentar, já tem 2 culpados, né? São jogos de azar. E eu não entendo que jogo de azar consegue interferir na vida do cidadão que compra. Nós temos aqui um colaborador, o Creginaldo, que joga todo dia no jogo do bicho lá. Mas não acredito que isso tenha alterado a inflação, não é verdade? Como aquela pessoa que toda semana joga na Loto, Sena. Eu não entendi, mas é engraçado como no Brasil também a inflação. Ou uma hora é o tomate, um dia é a cebola, a Dilma já falou que é a mandioca. E energia elétrica, né? Energia elétrica. Essa tá pesada. Essa eu acho que alterou muito mais que os jogos de azar. A gente vê aqui pela TV, a nossa conta era em média R$1.000, hoje é 1.900, quase dobrou. E estamos no inverno. Fala, Clemente. Não, você tinha falado do impeachment. Tem o lance ainda das pedaladas fiscais lá, né? Sem dúvida. Que eu acho que é uma coisa extremamente grave. Talvez até
torne pizza isso, mas que Não, é um negócio O cara já assumiu, absurdo. o secretário do Tesouro, aliás, antes até do anúncio dessa criminalização das pedaladas, já se dizia que o secretário do Tesouro Nacional iria assumir a culpa, não deu outra, né? Passou 2 meses, ele disse, não, realmente, eu avisei, mas não deu para fazer. É normal, está na Constituição. Normal, tá na Constituição, só ele acha, né? Agora, interessante, ontem, não sei quem pôde assistir o depoimento do presidente do TCU no Senado, né? Ele prestou a respeito da questão da Petrobras e ele entrou no lance das pedaladas fiscais. Me parece que fica todo mundo achando que é tudo normal, viu, doutora Marta? E não é, não. As coisas acontecem... A senhora acha que rola um impeachment ou um ambiente para impeachment? Acho que hoje ainda não. Porque o impeachment, nós vivemos num Estado de Direito, então vários requisitos jurídicos são necessários. Então, muito embora o ambiente político esteja muito ruim, o ambiente político e ainda, né, a oposição fomenta, e aí realmente o governo deixou várias brechas, vários lastros, né, de alguns equívocos. Então, acredito que hoje não seja possível juridicamente acontecer um impeachment. Mas nada impede que lá na frente se descubra, se prove algum ilícito. Mas o ambiente aí, sim, político existe, o político, né? acredito que sim, claro. Realmente não está fácil para o governo se defender neste momento. Não é à toa aqui a taxa de aprovação da presidente está em 9%. Piores, é verdade. Nunca esteve tão ruim. Então, mas juridicamente ainda faltam alguns elementos. E nós vivemos sim no Estado democrático de direito. Então, não é só a vontade de alguns ou só o estresse, né? Essa buchichada, essa veiculação em massa de notícias e tal. Isso ainda não é motivo suficiente para o impeachment. Mas eu acho que vem mais 2 bombas aí. BNDES. A do BNDES e Belo Monte. O BNDES já faz tempo que tá esse fantasma, né? Que vai vir, que estourar, é muito pior que Mas que deve o outro. ser pior mesmo. Mas e não vem, né? E Belo Monte também deve ser pior. Já, Mas Belo Monte, Belo Monte, eu acho que vai ser pior que a Petrobras. Já tem vestígios aí, né? Mas foi muitos bilhões ali também que sumiu e... Agora, sabe o que eu acho interessante? Eu já vi algumas lideranças do governo dizerem o seguinte: nós não podemos brigar com as empreiteiras, senão o país vai parar. Você já ouviu isso, não ouviu? O próprio Cardoso falou isso, pô. O ministro José Eduardo Cardoso. Nós não podemos mexer com as empresas, senão o país vai parar. Justifica, a senhora que faz parte da polícia, justifica um crime em razão da manutenção da economia? Não, com certeza não. Não temos amparo legal para isso. Os fins justificam os meios, não. De não forma tem alguma. como, né? Tem Mas que encontrar saída legal para o problema, não ilegal. É mais fácil convidar empreiteiras internacionais que são milhares, nem centenas são, e que estão interessadas em entrar aqui. É verdade. Ontem o Jornal da Band mostrou uma matéria sobre uma empreiteira que estava, uma construtora, um consórcio, enfim, que estava prestando serviços na Petrobras, aqui na refinaria, inclusive eles, em razão da chuva, olha só que interessante, eu não sabia disso, de que as construtoras, essas empreiteiras, isso aconteceu em Cubatão, não é lá, não, aqui em Cubatão, na refinaria. Diz que essas empreiteiras, quando chove, elas recebem um adicional. Tem até o nome... taxa da chuva, uma coisa assim. Porque está chovendo, elas não podem trabalhar. Uma empresa, inclusive o dono da empresa foi entrevistado, ele montou uns silos, vamos dizer assim, umas coberturas imensas de lona, e o pessoal continuava trabalhando dentro dessa cobertura. Então não parava de trabalhar. Mas ele tinha um recebeu incentivo. Não, ele foi boicotado por outras participantes que sabotaram e rasgaram, enfim, sabotaram a estrutura dele, porque era muito mais vantajoso receber para não trabalhar na chuva do que o cara que se esforçou em atender os prazos e trabalhar. O cara correto, né? Isso é uma matéria ontem, o Jornal da Band, entrem no site, assistam o Jornal da Band às 7 horas, ontem foi o Boris Casoy que apresentou.
E eu achei impressionante, as próprias construtoras. Então, esse também é um mercado que está nebuloso, né? A participação dessas empreiteiras, né? Parece que só existem eles. Eu não sei, eu acho que era possível uma... Mas eu acho que isso é uma coisa bem do brasileiro. Eu vou citar uma coisa que aconteceu comigo, então. No outro sábado, a gente colocou uma ressonância lá em cima. O ano passado, nós tínhamos colocado o cara conseguiu colocar 3 ressonâncias num único dia até as 16 horas. Das 8 às 16. O cara colocou uma única para colocar até 10 horas da noite. Uma única. Nossa. Aí eu fui descobrir por quê. Quem ia pagar o serviço era a GE, mas ela contratou por hora. Meu Deus, coitado. E o cara fez de propósito. E eu acompanhei todo o negócio por hora. Como eu já tinha levado um baque lá atrás por isso, eu não quero por hora. O meu eu quero por tarefa. E o cara pagou por hora. O cara levou mais do que o que levou... Com uma levou 6 horas a mais do que com 3. Olha só. A mesma, assim, o A padrão mesma de coisa, máquina é igual. Tudo igual. Esse caso vai ser investigado naturalmente, porque a própria empresa denunciou essa sabotagem, né? E é interessante porque você vê a estrutura montada, os trabalhadores lá se movimentando, ventiladores grandes, não vi nenhuma irregularidade. Mas essa competição entre as empresas, em alguns casos, já se falava isso antigamente, né? Não, a partir do momento que você boicota, né, que você atrapalha... É crime isso? Boicotar alguém empresarialmente? Teria que identificar, sem saber o caso concreto, os detalhes, se houve invasão do espaço, se houve o dano ao patrimônio, então de repente é possível sim. Deveria ter que olhar o caso prático e entender as circunstâncias. Mas concordo com o Dr. Clemente. O brasileiro costuma reclamar muito do político, do governo, das instituições públicas, mas na vida privada, na vida particular, sempre vai ter aquele jeitinho, aquele tentar se dar bem, aquele tentar aplicar um golpe na própria empresa. Então, não tô afim de trabalhar hoje porque tá chovendo, arruma um atestado. Que virou uma máfia, atestado médico. Então, são pequenos golpezinhos que parece que são inofensivos, mas que minam a cultura das pessoas, que minam o trabalho, que minam a empresa, não vestem a camisa e muito pelo contrário. Depois vai reclamar, fui mandado embora, nossa, não tenho chance, não consigo crescer, só quem é corrupto, mas não percebe que às vezes, nesses pequenos golpinhos, também está minando a sua capacidade de trabalho, de sociedade mesmo. Então é muito ruim, a gente percebe isso. Isso na delegacia é muito comum, porque as pessoas, para se dar bem, acabam praticando alguns crimes, acabam atrapalhando. E não, quem é só corrupto é o governo, são as instituições públicas. E não, é um pouco do brasileiro, que se ele estiver lá, né, se essa pessoa que também faz jeitinho na vida particular tiver num cargo eletivo, tiver a chance, vai fazer também. Então, para a gente apontar o dedo para o outro, a gente também tem que pensar e avaliar a sua conduta. Agora, você estava falando duas bombas. Na verdade, aonde a gente olha tem problemas, né? O Brasil vive um momento delicado. Você vê a questão da CBF, né, que é uma caixa preta, ninguém sabe. O COB também ninguém imagina. Só para exemplificar, a Folha de São Paulo publicou hoje uma matéria muito curiosa. Você sabe qual é a média de altura de um jogador de basquete de competição? 2 metros. 2 metros, né? Eu acho que sim. No mínimo, eles né? são enormes. Perto de mim que tem 1,5, eu acho eles enormes. Eu me lembro que a senhora não era nascida, quando tinha aquelas competições, carioquinha, aqueles caras eram tudo anão, né? Porque era 1,85 m, né? Agora a média de altura de um atleta de competição hoje, no mínimo, é 2 metros. Como no vôlei, né? O vôlei também, naturalmente. 1,90 m, o cara é baixinho. Bom, o Comitê Olímpico Brasileiro, eu sei que muita gente não gosta quando eu falo isso, mas no Brasil tem essas curiosidades, né? Então eu digo, ou é má fé, ou que realmente o cara fez isso porque queria prejudicar, ou é ignorância, ou tá levando alguma vantagem. Não tem justificativa. Para vocês terem uma ideia, o quartel-general do Comitê Olímpico Brasileiro para os Jovens Pan-Americanos tem a estrutura dos sonhos de muitos atletas. Usando as instalações na Universidade de York, ao norte de Toronto, as equipes de atletismo, judô, luta olímpica, tênis e basquete terão, além de local de treino, sala de fisioterapia, alimentação exclusiva e um quarto todo para cada membro da delegação. A estrutura custou algo em torno
de R$1.200.000. O que chama atenção, deixa eu só mudar aqui que saiu. O que chama atenção é que no quarto tá aí as imagens, né? O quarto segura aí. A cama tem 1,90. Eu tinha medo que você fosse falar isso, que eu não li a notícia, mas é vergonhoso. Vai pra fora. Então, a cama vai dormir colhido. Pelo menos 6 atletas não cabem nessa cama de 1,90. A Vila dos Atletas oferece outras vantagens, enfim, mas a cama, que é onde o cara vai dormir, não está dentro. E aí diz a representante, que é o que mais me chamou a atenção, diz a representante do COB que os atletas vão ter que se virar. Dormir, né, de conchinha. Elas têm... A Paula Hernandes, uma das responsáveis, que ela vai ter que... Agora, o mais curioso é o seguinte, que é um outro detalhe que a gente também não imagina. O chuveiro também mede 1,90. Então, a altura do chuveiro também não consegue... O chuveiro também está instalado a cerca de 1,90 m. Tá aí o chuveiro. Então, o cara, para ele tomar banho, né? Primeiro que, se ele tiver 1,90 m, já vai ser difícil, porque a água vai estar aqui, né? Tem que ter pelo menos 10 centímetros de altura. Agora, eu não entendo isso. Não é verdade? Vamos imaginar, a pessoa é responsável por um projeto, vai levar os atletas, aí... porque numa empresa o cara seria demitido. Numa empresa privada, meu filho, o senhor, desculpa, o senhor é um cara legal, gente boa, mas não tem cabimento. Se ele lhe dá uma tarefa, a primeira coisa que ele tem que saber é a altura das pessoas. Nesse caso, vai acomodá-las. E se gastou dinheiro, e atletas internacionais são até maiores. Sem dúvida. Né? Dependendo da cultura do país que vem, eles são até maiores. Esses são os nossos brasileiros que vão fazer, estão lá se preparando. Não é? Mas não vai ter jogo lá? Não, sim. Vai ter jogo. E aí não vai vir nenhuma delegação estrangeira ou só vai ficar brasileira lá? Não, nessa unidade, nessa instalação, só os atletas brasileiros que estão. Menos mal. Menos vergonha. Diz que eles não puderam mudar porque eram as condições que a Universidade de York oferecia. Eu duvido. Eu está pagando, né? Nos Estados Unidos não é bem assim. Eu duvido. Pode ser que alguém tenha esquecido de avisar, né? A Fabiana 1,92 e a Kelly 1,93, elas, por exemplo, vão ter que dormir de conchinha. E a Thaísa não está aí, né? Mas é 1,96. 1,96. E é interessante isso, né? Se gastou R$1.200.000, Clemente, para adaptar essas instalações. Não é que chegou lá e é o que tinha, não. Se gastou R$1.200.000 para adaptar as instalações. A chamada mini cama. Falta planejamento nesse caso? Não nesse caso. Acho que em tudo aqui no Brasil. Eu acho que nós já até falamos num programa aí... A Universidade Estadual do Rio de Janeiro é um órgão público, eu estou associando. Isso faz muito tempo, mas ela construiu um prédio lindíssimo, maravilhoso, para colocação de exames diagnósticos. Depois de feito o prédio, Augusto, chegaram à conclusão que não resistiria o peso. Eu me lembro, você me contou isso. Cara, eu falo assim, como é que pode? Isso é falta de planejamento. Você perguntou. Não tem planejamento adequado. Ou talvez competência, né? Eu acredito mais na competência. Porque não tem como subir um prédio sem planejar. Eu acho talvez a incompetência de quem o fez. Né? Fez sem de não imaginar que vai alguma coisa dentro, né? Não é só a estrutura. Não tem que se segurar, tem que segurar quem está dentro também. Mas, olha, eu acho que nós podemos trazer isso para a nossa cidade, alguns pontos que eu acho que realmente são extremamente mal dimensionados. Outro dia eu critiquei aqui a UPA que vai ser inaugurada na Joaquim Távora, com a Rua São Paulo, que acho a construção muito bonita, a Fundação Luzia fez uma construção sensacional, mas acho o local inadequado. As pessoas estavam acostumadas aí no Pronto-Socorro Central, que é ao lado da Santa Casa, não tem nada a ver, mas é ao lado, mas que tem uma quantidade de linhas de acesso de ônibus e tal. Esse caso aqui, qualquer doente vai ter que caminhar pelo menos umas 2, 3 quadras, porque só tem o canal 2 que já está a 1 quadra. No canal 2 não passa... pouco. Passa muito pouco os ônibus. Achei que mas a Luzia da Deu, olha,
É a mesma coisa da cara dar um bode para a senhora fala, puxa, muito obrigado, leva o bode para casa, põe na sala, pede pro seu marido, nós vamos dividir aqui o ambiente com o bode, porque foi dado, eu não pude recusar, né? Então, além do local inadequado, a Joaquim Távora é uma rua extremamente complicada do trânsito, tem um velório ali em frente, e para piorar, eu não sei onde vão colocar, eu levei meu pai semana passada até a unidade coronariana da Santa Casa, que fica de frente para os fundos do pronto-socorro central, né? Unidade coronariana, bem... Então, meu pai sendo atendido, eu fiquei ali fora e olhei, tinha umas 9 ambulâncias do SAMU chegando e fazendo toda... E eu fiquei pensando e olhei, parei o carro esses dias em frente à UPA, não tem esse espaço, a não ser que tem um subsolo, que eu não acredito que a ambulância vai entrar no subsolo ali. Mas eu acho que essa UPA foi dimensionada de forma subdimensionada, né? E aí a gente entra na questão do planejamento, né? Uma cidade que deveria ter um pronto-socorro muito maior, um local mais apropriado, não sei. A senhora já passou em frente então, onde vai ser? Então, estou tentando lembrar, não, recentemente não passei. Na Joaquim Távora, em frente onde é o velório da Beneficência. Você acha que vai dar conta ali, Clemente? Não, conta não dá, não. Eu acho que minimiza o problema, mas conta não dá. E realmente, eu acho que você tem razão. Se tivesse alguma coisa acoplada a um hospital, tem muito mais lógica, né? Não é? Até porque o paciente mais grave você já encaminha diretamente. E lá tem espaço para isso. Tem. Eu não sei por que houve essa opção ali e é aquilo. Ah, mas a Luzia deu o prédio. Puxa vida, mas é sempre uma preocupação. A senhora sabe que os crimes na internet vêm crescendo de forma assustadora, é impressionante. Eu queria fazer só 2 observações. Primeiro, o que vazam de fotos íntimas, né? E aí eu fico pensando também as pessoas que tiram fotos, namora alguém, sai tirando fotos íntimas, a possibilidade disso vazar é muito grande. Então tem que orientar as pessoas para tomar uma certa preocupação. Mas quase 30%, de acordo com o Datafolha, quase 30% dos jovens já namoraram alguém que conheceram pela internet. O que mostra que as pessoas não estão muito preocupadas com quem está atrás do computador, né? É complicado, é fato. Realmente facilitou e hoje celular, tablet, qualquer meio você consegue, agora até relógio, né? Você consegue acessar, tirar foto do relógio, já posta. Então realmente o meio virtual, ele ampliou. Hoje a gente não consegue imaginar a nossa realidade sem o meio virtual. E aí ele traz vários benefícios, com certeza. Eu sou uma viciada em tecnologia, assumo, amo de paixão. Mas tem o preço negativo da coisa. Ele traz também vários prejuízos. E a falta de cuidado, a falta de atenção a essa exposição exacerbada dá chance para o problema. Então, como a gente fala, você está à noite, tarde, de forma distraída, cheio de ouro, você pode atrair um ladrão? Não tem, né? A história de você... dá chance ao azar. Dá chance ao azar. Na internet, da mesma forma, as pessoas acham que não, eu estou em casa, no meu computador, eu estou protegida. Não, você está muito mais exposta, porque uma imagem, uma fala, algo lançado na internet, muito embora você queira deletar depois, já está na rede. Alguém já pode ter printado, alguém já pode ter fotografado, alguém já pode ter salvo, e isso jogou na rede, ilusão achar que consegue tirar um dia. E aí quem tem má intenção, então aquele assaltante que está de olho na rua para ver quem é o mais distraído para assaltar, também tem aquele com má intenção no meio virtual, que está de olho nos mais desatentos, nas meninas, nos meninos, que aí fazem pose no banheiro de calcinha e sutiã e postam na internet achando que está charmoso e na verdade pode lá na frente ser vítima. Então essa cautela, esse cuidado, ele é primordial, essencial. Eu queria só fazer 2 observações do que você falou. É importante, muita gente acha que se vai alguma coisa para a rede, aí notifica o Facebook tira, mas o problema é quem salvou alguma coisa que pode estar... A Xuxa tem um advogado que só cuida daquelas cenas do filme que ela aparece... que é um dos filmes que ela fez lá, que ela seduz um menino, né? Isso. Toda hora ela tá lá e o advogado... Mas a Xuxa tem condição de pagar um advogado. E a outra questão que a gente vê também e é lógico, muita gente fumou no passado porque os grandes artistas fumavam, né? Era um charme fumar e tal. E hoje é comum você ver artistas tirando selfies ou fotos de forma... sexy, erótica, enfim. E aí a molecada se compõe. Só uma nota que eu gosto, para o nosso telespectador. Ontem,
advogado Rafael Vita publicou, não sei se você chegou a ler, publicou exatamente sobre esse tema da internet. Muito interessante, maravilhoso o artigo dele. Ele tem se especializado nesse tema. E não é milhares, são milhões. Sim. E a ilusão achar que é só comunicar o Facebook, o Google, quem for. Eles estão nos Estados Unidos, em outros países, é difícil. O dano já foi, né? Já foi, até conseguir uma autorização judicial para comunicar essa empresa e ela atender, nossa, o prejuízo já foi, já viralizou, né? Usando a expressão da internet, já viralizou. Então não dá para acreditar lá na frente, eu peço para o Google tirar. Não confia nisso. Não confia nisso. Porque se alguém que salvou é aquilo que você falou, o cara printou lá, ele manda... Claro que tem a responsabilidade, que nem a jornalista da Rede Globo, né? A Maju, que sofreu racismo. Então hoje, a Polícia Civil de São Paulo identificou um dos menores. Menor, 15 anos. Então, uma brincadeira infeliz, ou com a intenção mesmo de injuriar. O CQC tem um quadro interessante, né? Que ele pega essas polêmicas de pessoas que foram criticadas na internet, ou criticadas não, que foram ofendidas, e vai atrás da pessoa. E pergunta, o senhor é a favor disso, aquilo? Aí, de acordo com a resposta, tem mas o senhor escreveu e tal. E o que eu percebo, né, nesses quadros, nessas declarações das pessoas, a internet se mostrou o cara acha que está protegido ali. Então ele escreve, né, coisas absurdas, né, porque ele está ali, não tem o contraponto, não é verdade? Então ele escreve coisas que às vezes não é nem não estou defendendo, mas às vezes não é nem o que o cara queira, mas é o poder de dizer eu sou enfrentador. Esses dias um camarada me disse o seguinte, que viu uma matéria no Facebook e não concordou e digitou. E aí eu comecei a brigar com a pessoa. Eu falei, como assim? Não, o cara respondia, eu respondia. E ele se ofendendo e tal. Aí eu perguntei pra ele, me diga uma coisa, você teria essa mesma condição se você estivesse à frente da pessoa? Não, à frente? Não, aí não. Então, tem muito isso, né? O impulso. A falta do olho no olho gera isso, né? Então, como o ser humano em grupo, em massa, ele muda, ele vira bicho, né? Verdade. Então, um torcedor, talvez sozinho, não agrida o torcedor do outro time, mas ele em bando, ele com seus amigos, ele vira bicho. Tem até não sou a pessoa especialista dizer, mas a psicologia explica esse efeito de multidão. E na internet também. Então temos até hoje, já tem a expressão os haters, aqueles odiadores, né? Então nada vai estar bom, ele sempre vai xingar, ele sempre vai ofender, então ele assume o papel. Então, e aí ele usa a internet, como ele não está exposto, ele põe codinome, ele põe foto fictícia e acha que assim ele se protege. Não, ele vai ter responsabilidade. A gente não diz que é fácil identificar, mas é possível identificar. Tanto que hoje, um dos menores que ofendeu a Maju, já foi identificado, já foi levado para a é muito bom que eu não sabia ainda. É bom que a Polícia Civil está se aprimorando na identificação desses criminosos virtuais, que não deve ser fácil. Olha, tem um filme, A Grande Chance, eu vou fazer um intervalo, calma, fica tranquila, não estressa, que é um caso verídico do rapaz que participa de um tipo The Voice na Inglaterra e ganha, e virou um grande tenor, e ele conhece a esposa através das redes sociais, né? E o que é curioso, ela mora numa cidade, ele mora noutra, eles se falam quase que diariamente, várias vezes ao dia, nas redes sociais, Facebook, essa coisa toda, e em determinado... Só que aí é interessante porque ele põe uma foto de um cara que parece o Brad Pitt, né? Ele é um gordinho, tá? Que nem eu, feinho. E a moça põe uma atriz também. Então ele acha que a moça é bela, né? E ela acha que ele é belo. E aí eles se encontram. E é interessante que os dois são normais, né? Pessoas normais. E é curioso isso. Então o Matheus, você também... qual a foto que você coloca lá? Que você falou? É a tua, sei. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, grande Fábio Garibe, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, eu estou dando risada, que nós temos uma colaboradora, a Vitória, tem 15 anos, né? E ela, 16, não é verdade? 16 anos. E ela já quer fazer Ozan. Olha só, é pessimista, no mínimo, né? Mandar um abraço também aos nossos amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da União. Eu fico pensando, uma menina de 16 anos querer fazer Ozan é grave, hein? Você já foi pra... Grave não, precavida. Eu acho que ela precisa de um psicólogo, um psiquiatra, quem sabe, né? Porque outro dia eu li de uma menina de 16 anos que matou a avó. Ai, meu Deus. É verdade. Dá uns surtos assim, se eu fosse a sua avó eu ia morrer de medo. Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Mandar um abraço também para os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuário. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. www.grupoincatep.com.br. Olha, nós estamos falando da questão dos crimes virtuais, mas a doutora Marta no intervalo chamou a atenção para um tema interessante. Hoje as empresas que estão aí contratando, mas ainda mais nos dias de hoje, numa crise terrível,
aqueles que estão em busca de emprego nem imaginam que o que está nas redes sociais pode servir de ameaça à conquista daquele emprego, né? Com certeza, com certeza. Hoje qualquer setor de RH em empresas privadas e também concurso público, né? Minha praia, eu verifico isso com bastante frequência. Mas o poder público também vai lá? Também levanta, porque é uma investigação ético-social. Então, normalmente, alguns cargos, policial, com certeza. Então, alguns cargos, alguns concursos públicos, a vida, é o que a gente falou também no intervalo. Nós temos uma vida em sociedade, como é que nós interagimos com as pessoas, mas temos também uma vida virtual agora. Somos também alguém no mundo virtual. Então, aquele funcionário irresponsável que de repente resolve lavar roupa suja contra a empresa no ambiente virtual, isso fica registrado para sempre. Você mesmo brincou, no passado era mais comum, né? O cara, ainda bem que é sexta-feira, largadão, tomo todas, foto largado na Meu praia, chefe é um bêbado. saco. Meu chefe é um saco, reclama do chefe, do colega, que vontade de dar um soco naquela funcionária tal. Então, isso tudo é registrado no ambiente virtual. Então, uma empresa quer contratar alguém, o que ela vai fazer? Mas vai pesquisar. Desculpa, eu quero dividir em duas questões. Uma o poder público e outra as empresas. Nas empresas, eu imagino que alguém vá lá e entra. Já é muito fácil, né? Entre no Facebook e veja. Agora, o poder público também... Também pode, num processo seletivo, num concurso público pode. Porque acho que muita gente não sabe disso. Pode, e eu até já escrevi lá no blog que eu tenho, eu até já escrevi um post sobre isso. Porque muitas vezes a pessoa, nossa, não passei, e por que eu não passei? Então, de repente, tem alguns concursos que tem entrevista, tem alguns concursos que não. Então, tudo vai depender do certame. Mas a pessoa, poxa, mas eu respondi, eu achei que fui bem, por que não? Porque foi levantado, de repente. Né? O cara vai ser policial civil e tá lá no negócio dele alusão à droga, por exemplo. Mais ou menos Ministério isso. Público, Judiciário, né? Poxa, realmente... Você vai ser juiz, um magistrado com uma vida totalmente desequilibrada. E às vezes na rede social tá mais a verdade está mais real do que o que ele apresenta numa entrevista, é real, né? Porque ali tem a timeline, né? Quando você fala timeline, tem a vida da pessoa, dia a dia. Aqueles mais deprimidos, hoje não estou bem, o mundo não me ama, ninguém gosta de mim, estou deprimido hoje, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, que bom é sexta, não tenho que trabalhar. Então a pessoa só é feliz no sábado e domingo. E aí, segunda-feira, que inferno, aquela coisa, aquele cachorrinho triste na timeline do Facebook, porque vai começar a segunda-feira. Então, isso vai demonstrar o quê? É uma pessoa que não gosta do trabalho que ela faz. Não aquela promoção, não gosta do emprego. Não, trabalhar ninguém gosta, mas você tem que ter prazer na tua atividade. Eu adoro trabalhar, cara. Quando eu digo trabalhar, é assim, eu gosto de trabalhar também, o Clemente gosta. Quando você está na sua profissão, né, naquilo que te agrada, você se entrega, mas a grande maioria trabalha para subsistência, né? E quando ele tá ali por uma obrigação, ele não vê a hora de dar o horário, né? E aí quando dá a música do Fantástico do domingo, entra em depressão, né? Porque é sinal que o domingo tá acabando e a segunda tá chegando. É verdade. Então tem a síndrome da música do Fantástico, então as pessoas sofrem com essa música. É uma síndrome interessante, que é verdade, né? O cara já sabe que o domingo tá acabando. Mas eu estranho também muito isso aí, eu acho que a Marta tem toda a razão. Porque, pô, você vai pegar, sei lá, um delegado, por exemplo, né? Que você não vai ter horário, dizer, não, eu não quero trabalhar porque é à noite, porque é de madrugada, porque tal, uma coisa assim, é realmente complexo. Eu aproveitando como realmente a coisa é extremamente variável, né? Eu encontrei um amigo de muitos anos, por acaso, no hospital, e perguntei, e aí tudo bem, toda aquela alegria de se encontrar, tal. Assim, como é que você... Onde você trabalha? Eu trabalho em um determinado lugar aí, público. Assim, mas que horário você faz? Faço meio período. Por que não um período todo? Não, louco. Quero muito. Assim. Então, realmente, eu acho que é super importante você ver, tem garra para aquilo que você se propõe? Tem. Não tem garra? Fora. Não, oi, tudo bem? Vamos indo, vamos na luta. A vida já é uma luta, a vida já é uma briga. Mas né? Também nós temos que dizer o seguinte, não é fácil para ninguém, né, nós que conseguimos talvez trabalhar numa coisa que a gente goste e se dedique, mas a grande maioria tem essa dificuldade. Então, esse é um grande problema também. As pessoas acabam não conseguindo vivenciar prazer naquela atividade. É comum, isso a gente vê em alguns programas na televisão, reality, essa coisa toda, o cara que é arquiteto, mas ele gosta de cozinhar, o sonho dele é cozinhar. O outro é cozinheiro, mas gostaria de planejar casas, né? Quer dizer, a oportunidade que surgiu aquela. Agora, quando você se dedica
você consegue vencer, mas a dedicação é fundamental. Eu acho que o que está acontecendo um pouco no Brasil, na questão dos concursos públicos, é muita gente só vendo o lado financeiro e só vendo o lado da estabilidade. E comodidade. E talvez comodidade. Não sei se o serviço público é tão cômodo assim, mas a questão da estabilidade e a remuneração, né, aquela garantia, não pode ser mandado embora, essa coisa toda. E entrando em qualquer uma, né? Olha, eu odeio tal setor, mas eu vou participar porque o salário é bom, não sei o que é legal. Tem isso muito, Marta? É fato. Realmente é um mito quando fala que o serviço público é moleza, porque sofre muito pela falta de material, pela falta de funcionário. Então, quem é mau profissional, ele é mau profissional no serviço público ou no privado. Então, nós vamos encontrar no público e no privado pessoas dedicadas e não dedicadas. A estabilidade também é um mito, achar que nunca pode ser mandado embora. Tem um procedimento específico. Todo funcionário público tem que obedecer às regras administrativas. Se você não cumprir, você pode sim, depois de um processo administrativo, ser mandado embora. Então, claro que não é tão fácil quanto numa empresa particular, que determinado corte em razão de questão financeira, manda embora e pronto. No serviço público tem um processo administrativo para isso, mas pode sim ser mandado embora. Então, tem que ter esse cuidado. E assim, isso eu falo muito no blog, na minha vida, na atividade acadêmica. Existem duas pesquisas muito importantes no Brasil. 80% dos brasileiros não gostam do serviço público. Não dão qualidade ótima ou bom para o serviço público prestado aqui. E 82% dos brasileiros são infelizes na atividade que trabalham. Então, realmente, esse número de pessoas que trabalham no que não gostam é muito grande. Aí você para avaliar. 80% não gosta do serviço público. 82% é infeliz onde trabalha. Eu acho que há uma conversa. Muitos dos que prestam o serviço público não gostam do que fazem. Então, a minha bandeira de vida como coach de estudo, como coach de concurso público, é isso. Já que a sua opção é uma carreira pública, que seja uma atividade que você goste de fazer. Porque uma nota promissória é de 30 anos, no mínimo. É verdade. Então, você vai exercer essa atividade por 30 anos até se aposentar. Eu imagino você acordar para ir trabalhar e, caramba, que saco, vou ter que fazer, né? Que chato, né? Vou ter que fazer aquela atividade que eu odeio. E tem umas funções no serviço público que são cansativas, são né? Burocráticas, são fechadas em sala, muito papel e pouca gente para ajudar. Então, realmente, acreditar que o serviço público é moleza, depende. Pode ter, mas a maioria não é. Então, o nosso telespectador que também é funcionário público, consegue identificar no seu setor a dificuldade que é ser funcionário público. Então, temos também que valorizar. Porque o orçamento apertado, não tem funcionário, a demanda cresce a cada dia mais. Então, você tem que, às vezes, responder por mais de um setor, por mais de uma atividade. Então, claro que aqueles que não têm essa intenção, que querem fazer meio período, podem também encontrar essa brecha. Mas a responsabilidade é do seu superior hierárquico que permite que o funcionário tenha essas brechas. Então, não é tão simples. Então, eu defendo um pouquinho quem é funcionário público porque eu vivo isso. Então, eu sei, a minha instituição é uma instituição pública, estadual, e eu sei que a maioria dos funcionários que estão lá trabalham com carga de trabalho pesada, com horários com pouca folga. Então, às vezes não consegue tirar férias por serviço, não permite. A demanda de serviço é alta, porque há uma necessidade de mais profissionais. Então, temos também que a pessoa que acha que vai para o serviço público vai ficar na boa, mudou um pouquinho o cenário. Eu concordo. Eu estive na delegacia a semana passada e eu vi isso. Impressionante a falta de condição de trabalho das pessoas ali. Tem nada. Não tem ar-condicionado. Chovia mais dentro do que... Qual deles você foi? Aqui perto da Santa Casa. Do lado da Santa Casa. Segundo. Não tem nada. É impressionante a condição que as pessoas realmente trabalham. Realmente, nesse caso... O cara trabalha realmente por amor ali, ou traz alguma coisa dele, porque não tem condição, o negócio... Hoje o serviço público, pelo menos estadual, ainda sofre que tem um decreto do governador que realmente, como a gente brinca, só faltou tirar o oxigênio. Então, realmente não tem dinheiro público para investimento. Então, a crise, ela afeta também o setor público. A crise não afetou só as empresas privadas. Tudo, o setor público também. Nós temos que encerrar o programa. Eu falei aqui sim, que rápido. Eu falei da cebola aqui.
E realmente a cebola é a grande vilã da inflação. Nos últimos 12 meses ela aumentou 148%. Poxa. Temos que... Mudar o tempero. Já, por isso que talvez a nossa presidente tenha dito da mandioca, a mandioca nos últimos 12 meses ela recuou em 1,30%. Está diminuindo o preço. E eu fico pensando, o marqueteiro da Dilma é bom, porque ela consegue com algumas pequenas frases. Agora, para encerrar o programa, isso é uma coisa que realmente cada vez mais... Acho que a Federação Nacional dos Corretores de Imóveis vai processar o Valcir Carrasco, porque ele, na Vidas Secretas, Verdades Secretas, melhor, a novela que passa na Globo, né, na faixa das 11 horas, e ele retratou uma personagem que era corretora e que se insinua para um cliente, né? Então a associação... E eu me lembro que tinha muito isso, enfermeira, né? Não podia pôr enfermeira, não sei o quê, ou na profissão, no caso do homem, a mesma coisa, a categoria se insurgia. Daqui a pouco a ficção, né? Tem que jogar fora, não pode falar mais nada, não é verdade? Não concordo com isso, eu acho um exagero, porque as pessoas... Né, daqui a pouco ninguém pode de repente ela gostou nada. do cara mesmo, pô, qual o problema? Não é nem essa a questão é que é ficção, não é? Você cria personagens, né? Tem uma propaganda, a doutora Marta vai ficar brava, tem uma propaganda de uma delegada que prende o cara, não é isso? Mas é sempre, o policial é sempre retratado, a delegada Elô salvou a nossa pele. O delegado é sempre corrupto, violento, cafona, feio, né? E realmente... ela foi maravilhosa. Ela trabalhou muito bem. A Elô salvou. Mas tem um comercial de desodorante... Que a moça entra, né, com os policiais, aí na hora de prender o cara, uma delegada bonitona, então o cara lá sem camisa. Então, aí eu não entendi bem, eu não entendi qual a correlação. Mas, enfim, então essa coisa das profissões precisa... Doutor Clemente, muito obrigado pela participação, excelente final de semana, viu? Obrigado, Augusto, obrigado, Marta, toda a equipe. E agradecer a você, telespectador, por essa audiência. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Doutora Marta, muito obrigado pela participação. Excelente final de semana. Aliás, um bom feriado e um excelente final de semana. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E um excelente feriado ao nosso telespectador. A você, telespectador, muito obrigado. Um forte abraço. Um excelente dia da Constituição Revolucionária. Constitucionalista. Ainda bem que o Clemente está aqui para me salvar. Eu lembro dos velhinhos lá, ainda tem velhinho desfilando? Porque, pô, os caras... Eu me lembro quando, há 20 anos atrás, tinha uns velhinhos, os caras são corajosos. A Revolução de 32, não é isso? Quando São Paulo se insurgiu contra Minas Gerais, né? Essa aí eu ainda lembro. Muito obrigado pela participação, uma ótima quarta-feira. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.